Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Nessa terça-feira, dia 7 de abril, o Jornal da Univates traz entre os destaques o novo lote de vacinas contra a influenza que já estão sendo distribuídos nas cidades do Vale do Taquari. Na repercussão do Covid-19 aqui no Vale, a gente vai estar falando também sobre educação no município de Lajeado e trazendo também um relato do prefeito municipal. A gente ainda tem um destaque que é para o esporte. Na verdade, um atleta de futsal que está morando lá nos Estados Unidos conta um pouco da pandemia no país americano. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Jornal da Univates, nesse dia 7 de abril, está no ar. Olá, boa noite. Iniciamos ao vivo mais uma edição do Jornal da Univates e nessa terça-feira, dia 7 de abril, a gente já aciona de imediato a repórter Bianca Malman. Ela que trabalhando de forma remota vai trazer detalhes justamente sobre os lotes de vacinas que chegaram a Lajeado no dia de hoje, que estão sendo distribuídos pela 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Essa aqui é a vacina contra a influenza. É isso mesmo? Boa noite, Bianca. Boa noite, Marcos. Então, em meio a todas essas preocupações com o novo coronavírus, acontece também já há alguns dias a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que protege contra o vírus influenza H1N1. A primeira fase da campanha começou no dia 23 de março e tem como público-alvo os idosos e também os trabalhadores da área da saúde. Bom, a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde distribuiu durante o dia de hoje mais um lote de doses dessa vacina. Essa é a 4ª remessa que a coordenadoria recebe. No total, foram 13 mil doses da vacina distribuídas entre todos os municípios da 16ª. Lajeado, por exemplo, recebeu 2 mil doses e já começou a aplicação destas durante a tarde de hoje. Bom, a 16ª Coordenadoria, ela estima que com a aplicação, de todas essas doses dessa 4ª remessa, 99% da população deste público-alvo da primeira campanha, que são os idosos e os trabalhadores da área da saúde, vão ter sido imunizados. Bom, então, esse público-alvo, os idosos, também os trabalhadores da área da saúde que ainda não fizeram a vacinação, já podem novamente procurar as unidades básicas de saúde do seu município para realizar a imunização. Lembrando que essa primeira fase da campanha segue até o dia 15 de abril. A partir do dia 16 de abril, inicia a segunda fase da campanha, que vai ter então como foco imunizar os professores, trabalhadores da área da segurança e também doentes crônicos. Voltamos com você, Marcos. Tá aí, obrigado, Bianca. Daqui a pouco ela retorna com mais informações ao longo dessa edição do Jornal da Univates, nessa terça-feira, que continua trazendo a repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. A gente faz aquela conexão com a Prefeitura Municipal de Lajeado, porque de lá o prefeito Marcelo Calmo traz algumas dicas, orientações sobre o uso de máscaras e também fala sobre outro assunto importante, que é com relação às cestas solidárias que começam a ser distribuídas pela Prefeitura. É isso mesmo? Boa noite, prefeito Marcelo Calmo. Olá pessoal, terça-feira, 7 de abril, e hoje a gente vem trazer 2 recados importantes para vocês. O primeiro é da importância do uso da máscara. Agora que começa a aumentar o movimento na cidade, é ainda mais importante que cada um de nós estejamos protegidos, cada um com a sua máscara, de preferência a máscara feita em casa, de tecido, para evitar o contato com outras pessoas e com isso também a nossa contaminação.
E o segundo recado é para aquelas pessoas que estejam necessitando de alimentos. Nós montamos um serviço exclusivo que está sediado no CREAS, na rua João Abbott, 484, para estar atendendo aquelas pessoas que estão passando por necessidades e precisam de alimentos de forma emergencial. Não é o portador do cadastro único, esse vai estar sendo atendido no CRAS, esse já sabe a sistemática de como receber os alimentos e qual a periodicidade, mas por outro lado, aquela pessoa que em decorrência dessa crise toda passou a ter essa necessidade especial, procure o CREAS e lá estará sendo feita a ficha e com essa ficha você passa a ter direito então à sua alimentação, à sua cesta básica. Por hoje é isso, grande abraço e até a próxima. Abraço aí, prefeito Marcelo Calmo. Lembrando que esse relato, ele também se encontra na internet, nas redes sociais. Esse material que é produzido, né, ele é todo captado pela assessoria de comunicação da própria Prefeitura Municipal de Lajeado, e tu consegue, então, assistir também nas redes sociais, obviamente aqui no nosso telejornal, o Jornal da Univates, que de segunda a sexta está no ar ao vivo, trazendo informações sobre o Covid-19 e os reflexos aqui no Vale do Taquari. Hoje, por exemplo, a gente tem mais agora alguns detalhes para te explicar sobre a questão da saúde, né? A gente foi bater um papo com o médico, o Dr. Juliano Costa, ele que estava justamente está trabalhando na UTI especializada em Covid-19 do Hospital Bruno Born. Ele estava acompanhando, inclusive, aquele paciente que te mostrou ontem aqui no Jornal da Univates, que teve alta da UTI e foi para o quarto, e ele explica um pouco melhor de como são os sintomas, de como a gente também percebe as diferenças daquelas pessoas que estão confirmadas para os suspeitos e, obviamente, aquelas pessoas que já estão curadas. Como perceber essas situações? Diria que a fala do médico Juliano é quase que uma aula, é um momento muito didático, explicativo. É importante você estar assistindo agora para conseguir compreender um pouco mais sobre todo esse processo do Covid-19. Boa noite, doutor Juliano. Caso suspeito, então, em tempos de uma pandemia, são todos os casos que apresentam algum tipo de sintoma gripal, que pode ser febre, mialgia, que são dores pelo corpo, coriza, tosse, também anosmia, que é a perda de capacidade de sentir o cheiro das coisas. Muitos pacientes, eles têm se apresentado também com diarreia e dor abdominal. Então, todos os casos que apresentarem estes sintomas precisarão necessariamente ficar isolados do meio social, muitas vezes, inclusive, do meio familiar, principalmente quando tiverem familiares que tenham outras doenças ou idosos. Esses pacientes devem ficar isolados e devem tratar os sintomas com remédios que controlem esses sintomas. Por exemplo, a gente tem febre, a gente toma um remédio para controlar a febre. A gente tem diarreia, a gente vai hidratar o paciente, enfim, a gente trata os sintomas. Isso corresponde a 85% dos casos e a maioria desses pacientes não necessitará de um aporte hospitalar. 15% dos casos complicam, são os casos que nós estimamos que vão precisar de hospital. Isso acontece, em média, após o 7º ou 10º dia do início dos sintomas, e são os pacientes que têm a exacerbação desses sintomas. Na maioria dos casos, esses pacientes chegam com falta de ar, certo? Este é o sintoma mais comum associado à piora, à complicação da Covid-19. Esses pacientes que precisarão de internação hospitalar são os pacientes que atualmente nós conseguimos testar para confirmar o diagnóstico através de um exame, que é a PCR ou então o teste rápido. Infelizmente, não são testes que estão amplamente disponíveis, então nós temos que restringir para a população que complica e necessita de internação hospitalar. Nesse momento, vocês podem imaginar, então, que muitos pacientes têm a doença, mas a gente não consegue fazer o diagnóstico formal. Então, os nossos números, infelizmente, eles na verdade, eles não são reais. A gente tem um número de casos de coronavírus, certamente, no país muito maior do que os números oficiais. Enfim, os pacientes que complicam, uma parcela deles ainda vai complicar mais e vai precisar de tratamento em UTI. Esse número corresponde a cerca de 5%. Nós sabemos que os pacientes que complicam, e principalmente os pacientes que complicam a ponto de necessitar de ventilação mecânica, têm uma mortalidade muito elevada, que gira em torno de 60%, às vezes inclusive mais, dependendo do centro em que o paciente é atendido. São os pacientes que complicam com falta de ar e com alteração nas provas laboratoriais e também nos exames de imagem. Importante frisar que a maioria dos pacientes na fase inicial da doença
não apresenta nenhuma alteração laboratorial e também não apresenta alterações ao raio-x ou mesmo tomografia. Então, neste momento, o exame laboratorial ou de imagem, ele não é o mais importante, e sim o controle dos sintomas. Nós temos que restringir o recurso para aqueles pacientes que complicam, para que dessa forma nós possamos tratar todos os pacientes que venham a realmente necessitar de um aporte hospitalar. Então, o caso é suspeito quando tem sintoma gripal, ele é confirmado quando ele complica, nós fazemos o exame e este exame é testado positivo. E quando é que o paciente é considerado curado? Ele é considerado curado quando, após 14 dias sem sintomas, ou então um paciente que testou positivo, teve 14 dias ou mais sem sintomas, fez 2 testes novos em dias diferentes, uma PCR ou um teste rápido, e estes exames resultaram negativos. Esse paciente é considerado curado. Pode haver reinfecção? Pode. Tem casos de reinfecção já na China, porém geralmente os sintomas são muito mais brandos. É importante que a gente entenda então essas fases, para a gente saber que o médico não está errado quando ele diz que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que ficar isolado, que nós precisamos sim tomar apenas as medicações para controle dos sintomas e ter a tranquilidade de saber que quando nós complicarmos, nós teremos sim o auxílio hospitalar, mas isso é uma minoria dos casos, tá certo? Espero que eu tenha resolvido as dúvidas. Até mais, boa sorte para todos nós, grande abraço. Tá, a gente agradece ao médico Dr. Juliano, ele que é do Hospital Bruno Born, trabalha especificamente hoje nessa UTI de Covid-19 e trouxe um relato super explicativo. Acho que o Juliano foi super feliz na fala dele. Eu acho que você que está em casa conseguiu perceber realmente essas diferenças, que é muito importante nesse dia de hoje, né? Porque muitas vezes a gente fala, posso estar ou não com Covid, agora o que eu faço? Foi extremamente explicativo, é muito importante te ouvir esse tipo de relato. Aliás, já que a gente trouxe o relato dele, antes de eu chamar o intervalo, vou te atualizar aqui quanto aos números, tá? Tem muitas pessoas que ficam questionando justamente o fato de quantas pessoas hoje estão confirmadas com Covid-19, coronavírus, aqui no Vale do Taquari. E aí são números que eu vou puxar de diversas cidades do Vale. Então, olha só, o Vale do Taquari tem mais 3 casos confirmados de coronavírus. No dia de hoje, mais 3 casos no Vale. Uma mulher de 37 anos e um homem de 57, ambos aqui na cidade de Lajeado. E uma mulher de 57 anos na cidade de Encantado. Com isso, chega a 21 o número de pessoas, casos confirmados no Vale do Taquari. São 11 em Lajeado, 4 em Itabaí, 2 em Antagorda, 1 em Estrela, 1 em Taquari, 1 também em Encantado, que é esse de hoje, e 1 em Cruzeiro do Sul, ok? Totalizando, então, 21 casos no Vale do Taquari, sendo que desses 21 casos, 8 já foram considerados curados do coronavírus. Agora sim, a gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente retornar, a gente fala de educação aqui no município de Lajeado. Tem um relato do Magui, que veio lá dos Estados Unidos, ele que é atleta de futsal, hoje está jogando indoor, e muito mais conteúdo nessa edição de terça-feira, dia 7 de abril. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal do Univate. Voltamos, segundo bloco do nosso Jornal da Univates, nós que agora trazemos um relato da secretária de Educação aqui do município de Lajeado. A gente continua a repercussão do coronavírus no Vale do Taquari. Nós que viemos falando, né, aliás, já explicamos a questão da virtualização das aulas aqui da instituição da Univates. Nós já falamos sobre a questão da CRE e como é que as escolas estaduais estão praticando as atividades, que aliás estão suspensas também até o dia 30 de abril. E agora a gente faz essa conexão, essa ponte rápida para saber da secretária Vera aqui do município de Lajeado qual é hoje a realidade do município em termos de educação, justamente em função dessa pandemia do coronavírus. Boa noite, secretária. Exato, são diversos os serviços e atividades que estão suspensos.
tanto aqui em Lajeado quanto no estado e também por todo o país. E a educação foi uma das primeiras áreas a suspender suas atividades, a suspender as aulas presenciais. E agora a gente vai saber como está este cenário na rede municipal de educação aqui de Lajeado, conversando com a titular da pasta. Secretária Vera, como está o atual cenário da educação aqui no município? As aulas estão todas suspensas, certo? E tem alguma previsão de até quando se mantém este cenário? As aulas na rede municipal estão suspensas desde o dia 23 de março. Do dia 23 de março até o dia 31 de março, as escolas de ensino fundamental tiveram atividades que foram então encaminhadas aos alunos por este período. Durante o mês de abril não estamos com atividades complementares, até porque, e seguindo o decreto estadual, também o prefeito assinou um decreto no dia 2 de abril, suspendendo o ano letivo até o dia 30 de abril. Neste período, então, nós estamos com as escolas fechadas, sem atendimento nenhum. E secretária Vera, esses dias sem aulas presenciais que acontecem então até o final do mês de abril, eles contam como dias letivos ou eles vão ter que ser recuperados depois? Nós estamos então estabelecendo de que forma vai se dar conta dessas aulas. Por quê? Optamos de forma presencial e isso não é uma decisão somente de Lajeado. Nós tomamos essa decisão entre vários secretários do Vale do Taquari, na última reunião que nós tivemos, porque a gente tem e acredita que as aulas presenciais elas são de maior qualidade para o aluno. E até porque a gente não tem a garantia de que todas as crianças tenham acesso à internet. É dessa forma que queremos, então, poder atender as 800 horas aula que são definidas nessa medida provisória para o ano de 2020. Certo, então é um momento para que pais e filhos juntos cuidem um da saúde do outro, respeitando justamente esse período de isolamento, certo, secretária? Importante também que as famílias tenham todo o cuidado quanto a esses cuidados que os médicos, né, e todas as propagandas estão fazendo nos meios de comunicação. Esse cuidado com as crianças. E num momento de retorno às aulas, que vai ser um momento tenso para muitas pessoas, porque nós estamos vivendo algo novo, algo que a gente não sabe como será lá na frente. Então nós temos que ter todo este cuidado com o retorno das crianças, o retorno dos nossos professores para a escola. A gente agradece a secretária Vera de Educação aqui do município de Lajeado, o conteúdo que a nossa repórter Bianca Malman foi atrás, então, para bater esse papo com a secretária de Educação. E agora a gente pula, né? A gente faz aquela conexão da Bianca Malman com a Larissa Santos. E aí vai justamente saber da nossa repórter lá na cidade de Teutônia como é que ficou aquela questão dos R$600, né? Porque a gente sabe que tem muita gente já precisando desse valor, muitos críticos já vinham comentando que o valor, que é esse benefício, esse auxílio, na verdade, ao trabalhador, esse valor emergencial, ele estava demorando muito para ter o calendário definido e colocado, então, as datas de quando as pessoas poderiam, então, estar sacando, quem poderia estar sacando esse valor dos R$600. E quem traz esses detalhes agora, porque isso foi definido nessa manhã pelo governo federal, é a repórter Larissa Santos. Boa noite, Marcos. Trabalhadores autônomos, informais, microempreendedores individuais, desempregados e mães solteiras já podem fazer o cadastro para receberem o auxílio emergencial no site da Caixa Econômica Federal ou no aplicativo do banco. Benefícios de R$600 ou R$1.200 serão pagos durante 3 meses e servem para auxiliar a população de baixa renda no enfrentamento ao coronavírus. Quem tem Bolsa Família poderá receber este auxílio, desde que seja mais vantajoso. Neste período, o Bolsa Família ficará suspenso. Após fazer o cadastramento, o trabalhador terá até 48 horas para receber este benefício. Quem não tem conta em bancos poderá fazer a retirada em casas lotéricas.
Quanto às datas, a primeira parcela será paga até 14 de abril, a segunda entre os dias 27 e 30 de abril e a última parcela entre os dias 26 e 29 de maio. Voltamos com você, Marcos. Tá aí todas as informações, tu pode buscar lá no site da Caixa. É importante te informar, porque a gente sabe que é um momento delicado, todo mundo está precisando também desse auxílio, principalmente aqueles trabalhadores informais, os microempreendedores, essa classe toda que foi comentada agora pela Larissa Santos. Importante, antes de tu buscar o benefício, te dar olhada, de repente entra lá no site, busca aquela informação a mais para justamente conseguir ir direto ao ponto, né? Porque a gente sabe que esse momento ele é muito delicado. A gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente retornar, a gente tem um relato vindo dos Estados Unidos. A gente fala de um grupo Unidos pelo Vale do Taquari, um grupo de voluntários. E tem outras informações nessa edição da terça-feira, dia 7 de abril, aqui no Jornal da Univates. Daqui a pouco a gente já volta. Nosso intervalo aqui é muito curto, né? É rápido, é basicamente o tempo da gente mostrar os apoiadores do nosso telejornal, Unimed, também a Rude Munhoz. A gente já retorna com mais conteúdo por aqui. Aliás, a única emissora que está com 45 minutos no ar diários, né, de telejornalismo para te levar informação na nossa luta aqui da TV Univates contra o coronavírus. E esse é o nosso jeito de conseguir estar te auxiliando também para te ficar em casa, mas sempre bem informado. Aliás, eu tinha chamado antes do intervalo a Larissa Santos, que chegou com os detalhes sobre o valor dos R$600 que vão poder ser retirados na Caixa Econômica Federal por aqueles trabalhadores que vão poder então sacar essa grana. E eu vou voltar com ela, porque ela está trabalhando em home office, está lá em Teutônia, mas ela tem mais detalhes agora sobre um outro assunto, que é justamente sobre o que foi definido e as novas diretrizes da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a ANVAT. É isso, Larissa? Prefeitos dos municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT, se reuniram ontem em Teutônia para reavaliar a situação da região frente à pandemia do coronavírus. Dentre os assuntos abordados está a busca por orientações do Ministério Público e Brigada Militar quanto às questões legais de trabalho e também fiscalização. Em relação ao comércio e às aulas, ANVAT, como uma entidade representativa, seguirá o decreto estadual. Ou seja, estabelecimentos só poderão funcionar a partir de 15 de abril, exceto serviços essenciais de atividades industriais e também construção civil. Já a rede municipal segue em paralisação até o dia 30 de abril. Voltamos com você, Marcos. Aí, obrigado, Larissa. A gente vai fazer agora uma conexão, vai falar com o Eduardo. Eduardo Thomas, ele que é do grupo Unidos pelo Vale do Taquari e tem mais informações sobre esses voluntários que estão justamente nesse momento de maior dificuldade de tantas pessoas buscando o auxiliar da melhor maneira possível. Ele vai te trazer detalhes justamente de como funciona esse grupo, então, Unidos pelo Vale do Taquari. O projeto ele nasceu de um desafio pessoal. No meio de todas essas discussões de quem está certo ou está errado, a gente resolveu propor algo diferente e pensamos juntos como nós, empreendedores, poderíamos ajudar no combate à pandemia. Então, desafio lançado, eu abracei e coloquei a proposta, a ideia, num grupo que se chama Taquari Valley. A gente tem aqui em Lajeado. É um grupo de WhatsApp que reúne empreendedores e aspirantes aí à tecnologia. Então, a proposta era bem simples. Era desenvolver uma plataforma para conectar fornecedor de matéria-prima, né? E principalmente para encontrar algumas costureiras ou costureiros que estejam em casa e estão dispostos a costurar máscaras. Então, o que a gente pensou? Vamos conectar o fornecedor de matéria-prima, os costureiros voluntários que podem estar costurando essas máscaras para poder entregar, então, o resultado para os hospitais, que são os que mais precisam. Hospitais, postos de saúde, os agentes da saúde de fato. Em cerca de 24 horas, para você ter uma ideia, em 24 horas a gente conseguiu montar, estruturar o projeto, definir a linha que nós iríamos caminhar e construir a mecânica, né? Então, basicamente, o que a gente pretende, né? Qual é o nosso objetivo? Basicamente, é suprir a demanda pelas máscaras, né, hospitalares em todo o Vale do Taquari. A gente imagina que seja necessário em torno de 300 mil máscaras para isso. Hoje a nossa capacidade de produção está em 5 mil máscaras por semana,
Eu sei que a gente consegue aumentar isso, tá? Então, o que eu preciso? A gente precisa muito de mais voluntários, pessoas que estejam dispostas a nos ajudar, que possam costurar isso em casa, que tenham máquina de costura. Uma outra alternativa também, se você não tem como colaborar como voluntário, algum sentido, a gente recebe doações em dinheiro para custear a questão de logística, custear a linha, custear a matéria-prima. Então, tudo isso ajuda muito num todo. E sempre a gente tem que lembrar, eu ressalto 2 itens muito importantes que a gente não pode esquecer. Os hospitais dependem totalmente desse trabalho voluntário. Não existem máscaras para comprar no mercado. Está totalmente escasso. Então, assim, se a comunidade não se juntar para cumprir isso, para tentar resolver esse problema, vai faltar máscara nos hospitais. E o hospital precisa desse material, desses EPIs, para poder fazer o atendimento ao Covid. Então, eu peço encarecidamente, quem estiver vendo esse vídeo e tiver disponibilidade de participar como fornecedor de matéria-prima, como corte e costura, por favor, entre em contato com a gente. Tá bem? Valeu, Marcos. Um grande abraço e boa noite para todos. Um abraço para o Eduardo Thomas. Aliás, deixa eu ler aqui uma informação importante desse conteúdo que ele vinha te explicando sobre Unidos no Vale do Taquari. Quem quiser entrar em contato com esse projeto, basta acessar o site www.vtcovid19, VT de Vale do Taquari, vtcovid19.com.br. Lá estão disponíveis mais informações, assim como o número de telefone, e-mail, todos os contatos, para também quem quiser daqui a pouco compreender um pouco mais como funciona o projeto, quiser ser voluntário, daqui a pouco costurando, doando materiais da forma como preferir, todos os detalhes estão lá no site vtcovid19.com.br. Aliás, a gente vai para um último intervalo dessa noite para quando retornar te trazer um relato do Magui, ele que é ex-atleta da LAF de futsal aqui da cidade, que hoje está nos Estados Unidos. E de lá ele tem mais informações sobre a pandemia. A gente ainda vai falar sobre a questão do feriado da Sexta-feira Santa e a procura por peixes. Depois do intervalo tem mais Jornal da Univates. Voltamos ao nosso quarto e último bloco desse Jornal da Univates, terça-feira, dia 7 de abril. E agora é para fazer uma conexão com os Estados Unidos. O Magui, para te explicar, vamos voltar de um princípio. A gente está fazendo aqui no nosso telejornal, que aliás está nessa luta contra o coronavírus, buscando te trazer todas as informações pertinentes, os reflexos do Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari. Desde que nós iniciamos esse telejornal especial, a gente tem convidado pessoas que já moraram ou que trabalharam, tiveram alguma passagem pelo Vale do Taquari de alguma forma, ou ainda moram aqui, mas estão viajando, estão fazendo intercâmbio, enfim, não estão no país e foram para outros lugares para trazer alguns relatos, para explicar qual é a situação deles hoje fora do Brasil. E assim a gente possa, obviamente, com todos esses relatos, aprender um pouco mais e daqui a pouco usar isso como lição, como aprendizado para o nosso dia a dia. E hoje a gente vai trazer agora aqui um relato do Magui. Ele, como eu estava falando, é atleta de futsal, jogou na LAF, a nossa equipe aqui da cidade, e que hoje está jogando o indoor, que ele vai explicar melhor como é que é essa modalidade, mas é como se fosse um futsal com um outro piso e tem algumas outras limitações. E ele foi morar nos Estados Unidos com a família e agora ele está passando esse momento da pandemia do Covid-19 no país americano. Nós vamos dar boa noite para o Magui e deixar ele contar essa história. Boa noite, Magui. Seja bem-vindo ao Jornal da Univates. Boa noite, meu amigo Marcos Stout. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar falando com vocês. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Eu sou o Magui. Defendi as cores da LAF no ano de 2017. Atualmente vivo com a minha família nos Estados Unidos, no estado de Missouri, na cidade de São Louis, com aproximadamente 320 mil habitantes. Hoje vivo de outro esporte, que é o indoor soccer, um esporte diferente, com piso de society, com bordas nas laterais, então a bola não para nem um segundo, é o tempo inteiro correria. Infelizmente no final do ano passado acabei sofrendo uma lesão, rompi o cruzado e o meu médico é o médico da LAF, meu fisioterapeuta. Então, além de ser meu amigo, um grande profissional, é uma pessoa que eu admiro muito e que está me ajudando bastante nesse tempo. Então, eu vim aqui para falar para vocês um pouco rápido aí para vocês saberem como que é minha vida e da minha família aqui nos Estados Unidos com essa pandemia.
Eu particularmente vi 3 etapas, estou vivendo, né? A primeira, quando a gente soube que se espalhou, a gente viu faltar coisas no mercado. Após isso, depois de uma semana, a gente viu que deu uma parada, que as pessoas começaram a voltar meio que na rotina, porque aqui na cidade onde a gente está, as coisas não fecharam totalmente. Então estavam levando a vida normal, só a gente viu que começou a faltar as coisas do mercado. Depois disso a gente viu nas redes sociais que os Estados Unidos era um dos primeiros países, era o primeiro país com infectados, então agora já começaram a fechar parques, a gente já vê que já não tem muita gente na rua, a gente já começa a sentir isso. Então acho que está sendo mundialmente, então aproveitando aqui eu peço que você fique em casa, que você cobre dos seus parentes, seus amigos que fiquem em casa. Não é momento de confraternização, momento de festa, de churrasco. É momento sim de ficar em casa, para que isso não se espalhe, para que logo a gente possa tá sorrindo e feliz aí, ok? Mando um abraço aí pro Bela, meu treinador, pro Xande, um excelente presidente, as pessoas que jamais vou esquecer, e pro meu fisioterapeuta particular aí, o Graziola. Abraço, tamo junto, galera. Um abraço pro Magui, boa sorte e todo cuidado do mundo para ele e a família nos Estados Unidos, né? Tomara que essa pandemia também consiga desacelerar essa curva no país americano. A gente por aqui em Lajeado quer saber também da questão do feriado, sexta-feira, né? Porque a gente tem feriado vindo por aí, a gente tem a tradicional compra de peixe e muitas pessoas estão se questionando, né? Será que os peixes vão continuar à venda? Será que as feiras tradicionais de peixe vivo vão continuar na cidade? A gente foi atrás dessas informações, mas quem tem todos os detalhes é a repórter Larissa Santos, ela que conversou com um zootecnista para compreender justamente essa questão também do movimento de compra de peixes para o feriado da Sexta-feira Santa. Segundo informações da Emater, a maior parte da comercialização de peixes acontece agora na Semana Santa. Vamos falar sobre isso com o zootecnista da Emater, João Sampaio. João, qual a expectativa de venda na região agora nessa Semana Santa? Com 338 toneladas, esperamos comercializar, girar em termos de recursos, algo em torno de R$ 3.400.000 aos pequenos produtores rurais que irão fazer comercialização de pescado. O nosso crescimento na região, ele acontece em torno de 8% ao ano. Dessa forma, esse pescado que não está sendo comercializado agora ficará em estoque e deverá ser oferecido à nossa população na medida em que seja possível termos um relaxamento deste isolamento ao qual estamos sendo submetidos para a contenção desta pandemia. Quais as orientações dadas pela Emater aos produtores agora devido à pandemia do coronavírus, quanto aos cuidados? Para que essa comercialização aconteça, foram dadas informações e orientações a todos os produtores no que diz respeito à pandemia Covid-19, no sentido de sua preservação e também preservação dos nossos consumidores. E estão se criando alternativas de comercialização no sentido de realização de teleentregas, de encomendas via aplicativos e dessa forma então se evitar a questão de aglomerações. Tá aí, esse é o último conteúdo da terça-feira, que a gente vai encerrando essa edição do Jornal da Univates, para amanhã, né, te dizer que a gente vai falar sobre impactos econômicos no Vale do Taquari, entre tantos outros conteúdos que a nossa equipe, trabalhando de maneira remota, vai te trazer, porque o nosso compromisso é com a informação e te deixar em casa sempre muito bem informado. Aliás, a gente encerra esse Jornal da Univates mandando um abraço, né, para todos aqueles colegas jornalistas também, parabéns pelo dia e parabéns também para aqueles que escolheram, os estudantes de jornalismo, já que nós aqui da Univates também formamos tantos estudantes e que vão ser comunicadores, jornalistas, através do nosso curso aqui da Univates. Parabéns a todos esses estudantes, alunos que também escolheram essa profissão tão espetacular, que é de informar
todos os dias. Meus parabéns para todos os colegas jornalistas. A gente encerra essa edição do Jornal da Univates dizendo que o nosso compromisso é estar aqui amanhã, de novo, às 6h30 da noite, e a gente fica te esperando. Valeu, tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível.